sejam todos muito bem-vindos ao Backstage Podcast. Meu nome é Marcelo Luibeck e esse é meu programa de entrevistas. E hoje a gente não vai fazer entrevista coisa nenhuma. Hoje é um especial de final de ano, especial de ano novo. E eu tava pensando assim, o que eu vou fazer de final de ano, quem que eu vou entrevistar. E sabe o que eu decidi? Já deu desse ano, já deu, tá todo mundo cansado. Quero falar um pouquinho sobre o podcast, sobre minha vida, sobre o que deu certo, o que não deu, fazer um balanço do que foi esse ano. Mas principalmente porque o Backstage é uma forma de eu experimentar como meios de eu aparecer na televisão, na câmera, com o microfone falando, no podcast. Então eu tô testando um novo formato que sou eu falando com duas câmeras. Isso é muito esquisito, porque normalmente tem uma pessoa aqui na minha frente que me ajuda, aí eu finjo que não tem câmera me filmando e tá tudo certo. Hoje não. Hoje tem uma câmera aqui, uma câmera ali, eu tô falando com dois equipamentos e não com duas pessoas. A Julie tá aqui, o Igor tá aqui, então eu vou fingir que eu tô falando com eles também, porque eles vão me ajudar um pouquinho. Mas no final vai ser isso. Um balanço do que foi meu ano, do que foi o ano do Backstage. Eu sei que vocês gostam da minha vida pessoal também. Quando eu abri o formulário da Célia Horta pra entrevista que eu vou fazer essa semana, um monte de gente pediu pra eu contar histórias da minha vida pessoal. Então eu vou contar um pouquinho, porque fofoquinha é bom também. Então eu vou falar um pouquinho do que tá rolando aí. Mas principalmente sobre o podcast, que também ninguém tá aqui pra saber de mim. Principalmente sobre o podcast. Então vamos lá. O que foi bom, o que não deu certo no podcast esse ano, na minha visão, né? Eu acho que, assim, o que melhor deu certo foram os convidados, assim. Os convidados, eu consegui, acho que, trazer pessoas muito interessantes e pessoas que falam muito bem. E é muito importante a pessoa falar bem, porque às vezes a pessoa é especialista em um monte de coisa, fez pós-graduação, mestrado, doutorado, mas a pessoa não se comunica super bem. E pro podcast, pro meu programa, eu acho que era muito importante as pessoas falarem bem, até porque eu tô começando. Então, assim, eu acho que é possível conseguir extrair coisas de pessoas que não são super comunicativas, mas como eu tô começando, eu queria que as pessoas já fossem me ajudando, sabe? Em várias entrevistas isso aconteceu. Então, várias entrevistas, eu pensava num roteiro, eu trazia minhas perguntas e as pessoas faziam a entrevista crescer, melhorar muito, né? Então, acho que eu acertei nos convidados e eu acho que os convidados vieram aqui muito dispostos a fazer algo legal por mim, a fazer algo legal para eles também, porque querendo ou não, é uma hora e pouco de entrevista sobre a pessoa, então no final é legal falar sobre sua vida, as pessoas gostam de se expor um pouco também, principalmente quem tem trabalhos mais públicos, assim, né? É importante. Então acho que esse match funcionou muito bem, né? Falando um pouco sobre os convidados, eu fiz aqui o episódio com meus amigos, ou o episódio Amigos do Beck, e nesse episódio a gente falou sobre todos os convidados, até tipo o episódio 11 ou 12, acho. 11. E aí, a partir desse, eu vou falar um pouquinho sobre os próximos que vieram e um pouco o balanço do que eu achei deles, tá? Anitta Efraim. A Anitta era uma pessoa que eu não conhecia, eu conheci ela pelo Twitter, ela é famosinha no Twitter, ela estuda Brasil, Israel, judaísmo no Brasil, antissemitismo, e também ela fala bastante sobre futebol, ela é jornalista e fala muito sobre futebol, sobre o Santos, que é um tema que juntou bastante a gente. E eu chamei ela aqui e foi muito boa a entrevista. Eu aprendi muito com ela. Ela consegue falar sobre esse tema do antissemitismo e do nazismo, e do judaísmo, que também tem uma visão muito difícil no Brasil sobre como os judeus são vistos, principalmente os judeus sionistas e tal. E ela consegue tratar desse tema de um jeito muito bom, muito explicativo. Ela é super didática, assim, fala super bem. Mais uma vez, ela é uma das pessoas que eu mais aprendi no jeito de falar, como ela se comunica, como ela se expressa e como ela explica as coisas. Eu acho que é o ponto que eu mais quero me desenvolver aqui. Eu acho que o Backstage foi feito para isso, para eu me desenvolver na minha habilidade de comunicação. E ela me deu uma aula de como se comunicar, além dela saber muito sobre o tema que ela tá falando. Então, eu aprendi muito com ela e ela foi uma pessoa super generosa comigo. A gente ficou amigo depois. Ela me chamou pra ir no Jogo do Santos, eu fui no Jogo do Santos com ela. E ela abriu uma porta pra mim, até pela ideia que ela deu, e até porque ela se interessou em fazer isso, em eu transformar o Backstage, né, o podcast, meio que numa produtora de podcasts. Então, esse ano eu consegui gravar um episódio que não era pra mim, nesse estúdio, pro podcast do Instituto Brasil Israel, chama E Eu Com Isso. O episódio ainda não foi ao ar, mas ela me chamou. Eu fiz a produção do episódio, né? A gente gravou, ela não fazia gravado normalmente, ela fazia só por áudio também, era uma entrevista. Entrevista não, mas era uma conversa com 3 pessoas. E ela tá me incentivando
e tá querendo me ajudar a fazer o Backstage Productions, que talvez venha ano que vem, e talvez seja uma maneira de eu conseguir não só monetizar com isso aqui, mas também conhecer outras pessoas que fazem outros podcasts e aprender com eles. E eu acho que isso foi a coisa mais legal de ter feito a produção do podcast, que foi eu ver como que ela, que é uma pessoa mais já consagrada, assim, lida num podcast ao vivo, assim, sabe? Porque eu tava ouvindo ela falar ao vivo, eu já tinha escutado o podcast dela no Spotify, mas ver ela falar foi muito legal pra mim, assim, foi um aprendizado mesmo. Então, eu acho que isso é um jeito de eu entrar um pouco mais nesse mundo e também monetizar e fazer isso aqui ser sustentável. A Anitta traz sobre um tema, que é o judaísmo, que é um tema que é bastante presente na minha vida, porque eu sou filho de 2 pais, que um pai meu pai, ele é judeu, de família judaica, e minha mãe, ela é evangélica. Então, eles são de mundos muito diferentes. E eu fui criado nessa contradição de ter mundos muito diferentes. Não, assim, não são mundos completamente diferentes, mas assim, rituais diferentes, tradições diferentes, pensamentos diferentes. Assim, sempre foi uma questão na minha família, na minha criação, meu pai ser judeu e minha mãe ser evangélica. Eles são diferentes, né? E eu acho que eu sempre tive alguma... Sempre foi uma questão na minha vida como que eu ia lidar com isso, né? Como se eu tivesse que escolher uma religião para me aproximar mais dos meus pais. Então, a religião que eu escolho vai ser o pai que eu gosto mais, ou a família que eu me identifico mais. Isso na minha cabeça, né? Ninguém nunca me trouxe isso, mas isso sempre esteve na minha cabeça. Eu já conversei com a minha irmã um pouco sobre isso também, sobre como que a religião entrava nas nossas vidas. E hoje, assim, é um tema que veio muito à tona recentemente, porque eu tive que lidar com... minha família teve que lidar com situações e rituais religiosos, né? Meus 2 avós faleceram esse ano. Desde que eu nasci, eu tive 3 avós. O meu avô, por parte de pai, já faleceu em 1996 ou 97, não tenho certeza, mas antes de eu nascer. E a partir disso eu tive 3 avós, né? 2 por parte de mãe, uma avó por parte de pai. E os 3 vieram a falecer de 2021 para cá. Então é um espaço muito curto de tempo. Então eu tive que lidar com rituais religiosos dos 2 campos, assim. E o que eu tava pensando recentemente sobre como a religião tá interferindo um pouco na minha vida, assim, é como é importante ter esses rituais, né? Como é importante viver o luto. E como foi importante, acho, pra minha família e até pra mim, assim, ter tido essas experiências e ter tido experiência religiosa mesmo. Eu tenho dificuldade de falar que eu me identifico muito com qualquer uma das religiões. Eu fiz bar mitzvah, né? Então, para quem não sabe, bar mitzvah é como se fosse a primeira comunhão do judaísmo. Então, eu sou judeu, assim, né? Oficialmente. Tenho uma dificuldade de acreditar em algo que tá mais além, assim, mas percebo quanto isso é importante e tô percebendo recentemente cada vez mais, assim, principalmente agora, que faz mais ou menos um mês que minha avó faleceu. A gente fez muitos rituais judaicos em homenagem a ela. E é muito importante ter feito, foi muito importante ter feito esses rituais pra mim, pro meu pai eu sei que foi muito importante também, e eu tô numa fase de tentar lidar um pouco melhor com isso. E chamar a Anitta aqui foi muito legal por ver outra família judaica, ela pensa diferente da minha família, assim, eu imagino, sabe? Mas ela lida com a religião de um jeito muito legal. E foi bom pra mim, sabe? Eu me identifiquei com ela. Enfim. É um pouco. Eu falo isso porque eu escolho meus entrevistados um pouco pensando na minha vida pessoal também, sabe? E a Anitta um pouco foi sobre isso, assim. Depois dela veio a Luísa Adas. Luísa Adas que falou sobre arte, que é um tema que eu tenho muito pouco conhecimento, mas ela também é uma pessoa que se comunica muito bem, super simpática, super fofa. Vocês viram o episódio com ela, ela é super legal, assim, super solícita comigo. Também tem um monte de seguidores. Ela, assim, me deu uma aulinha sobre arte meio... Como que a arte está sendo vista atualmente, como possibilidade de investimento e tal. Ela tem uma empresa, ela tem 24 anos e tem uma empresa, uma startup de blockchain na arte, que é super, assim... É muito legal ver pessoas de idades parecidas com a minha fazendo coisas muito grandes, sabe? Assim, então, ela foi muito legal ter ela aqui e também, a partir disso, conhecer ela, sabe? Conhecer essa pessoa e ter esse contato. Eu acho que é muito legal. Não só por contato profissional, mas, assim, por me inspirar mesmo, assim, ter gente que eu admiro perto de mim é muito legal. Depois veio o João Simões. O João Simões, ele fez um episódio aqui comigo que foi bem marcante pra mim. Eu acho que, assim, foi um desafio muito grande para todo mundo
pensar em como ia ser esse episódio, sabe? Pra ele, pra mãe dele, pro Rodrigo, que veio acompanhar ele. O João, ele é um ator com síndrome de Down, e o síndrome de Down pega... é uma deficiência, né? Que pega a pessoa num espaço muito importante de uma entrevista e para ser ator, que é da comunicação. A comunicação, uma pessoa com síndrome de Down, ela é mais difícil, ele gagueja, tem a sua fala é mais atravessada, assim, mas eu acho que ele se esforça tanto para conseguir ser um bom ator. Ele é um excelente ator, ele é super carismático e ele acho que desenvolve muito isso. Ele faz aula de teatro, ele faz aula até de entrevista, né? O Rodrigo ajudou ele na entrevista. E é impressionante ver como ele lidou com a entrevista e é impressionante ver como ele lida com a atuação dele, com ele no teatro, com ele no cinema. É assim, é inspirador. Ele é um cara extremamente gentil, assim, um cara extremamente... como o Rodrigo mesmo falou na entrevista, assim, meio que as coisas giram em torno dele, sabe? Quando ele aparece, porque ele tem ele é um imã, assim, né? A Julie ficou... Também, quando terminou o episódio, ela tava super feliz, assim, então, super animada com o episódio, porque foi um episódio especial pra gente, assim, que gravou. Foi super... foi em cima da hora, assim, a gente combinou na quinta, a gente gravou na sexta. E a mãe dele, a Vera, também, uma pessoa super solista comigo, com ele. Ela foi uma das pessoas que mais divulgou o podcast depois que saiu. Ela me trouxe um monte de seguidor, de verdade, assim, muito mesmo. Ela foi divulgando. A gente conversa até hoje. Sim, mais uma vez, o podcast me possibilita conhecer pessoas muito fodas. Então, assim, isso aqui é trabalho, mas faz muito parte da minha vida pessoal, sabe? Eu acho que eu tô me sentindo realizado com o podcast, não porque eu gosto de falar ou porque eu gosto de entrevistar, mas porque tá entrando em muitos aspectos da minha vida que eu não imaginei que poderia entrar. Tá entrando num aspecto de eu conseguir, até através dos entrevistados que eu chamo, entendendo do que eu gosto, de que temas eu gosto de falar, de que temas eu gosto de saber mais, de conversar sobre, que tipo de pessoa eu gosto, sabe? Que tipo de pessoa me interessa. Muitas vezes eu vejo alguém que tem potencial de vir aqui, potencial no sentido assim, é relativamente acessível, tem algo legal pra falar, mas por algum motivo eu não tenho interesse em chamar essa pessoa. E isso me faz ver por que eu tenho interesse em chamar outras pessoas, sabe? Então é muito louco ver como eu vou me descobrindo enquanto eu vou chamando as pessoas e conversando com elas, sabe? Depois do João Simões, veio o Roberto Lioy, que, assim, foi a Anitta Frank que fez essa ponte, ela já trabalhou com ele. Roberto Lioy se você liga a CBN pra falar de esporte, é ele que tá falando, assim. Então ele é muito grande na profissão de radialista, jornalista esportivo no rádio. E ele outra pessoa que foi muito legal comigo, assim, solícito. Ele veio aqui no dia do primeiro jogo do Brasil. Veio de manhã pra ele poder fazer a entrada meio-dia na CBN. E ele é um cara, assim, muito gente boa. A gente teve um papo super legal, uma área que me interessa muito também, né? Jornalismo esportivo. É outra pessoa que se comunica super bem. Eu admiro, assim, fico admirando as pessoas falar, assim. Eu sempre... Quando eu era menor, eu lembro que eu já senti algumas vezes isso. Vocês já sentiram isso? Quando você vai numa loja e uma vendedora, ou, sei lá, a sua avó, que são os dois exemplos que eu tenho, falam com você de um jeito que te encanta. Não sei se aconteceu isso com vocês, mas comigo já aconteceu algumas vezes de eu só, tipo, ficar assim parado e, assim, me arrepiar inteiro de ouvir a pessoa me falando isso. Isso já aconteceu algumas vezes com a minha avó Izir, por parte de mãe, e já aconteceu algumas vezes em loja também, quando as pessoas estão tentando me vender alguma coisa. É bizarro, né? Mas, enfim, me pega isso. E o Roberto Lioy fala de um jeito extremamente legal, assim, de radialista mesmo, assim, sabe? Você pega a entrevista com ele, parece que você tá numa rádio falando. E conversa super fluida, pensamento super fluido. Também, mais uma aula de comunicação pra mim. E ele também acertou vários palpites do bolão lá. Ele falou que o Mbappé ia ser eleito, ia ganhar o artilheiro da Copa e tal. Ele errou que o Brasil ia ser hexa. Inclusive, o Brasil não foi hexa, isso foi o quê? Na quinta-feira. Foi um dia osso pra mim, real. Eu sei que parece brincadeira, assim, eu fiquei triste, de verdade, quando isso aconteceu. Eu ia numa festa mais à noite, assim, eu tava mal. Tipo, eu tava realmente mal, eu tava meio deprê. Eu até conversei com a minha psicóloga, eu falei assim, tudo bem, eu tá mal, assim, ou é muito fútil? Mas eu tava realmente mal. Eu fiquei chateadaço que o Brasil não ganhou. Inclusive porque eu gosto muito do Neymar, e assim, ele fez o gol mais importante da vida dele no mesmo jogo que foi uma merda que a gente perdeu, então assim, eu fiquei extremamente chateado. Enfim, ontem foi a final da Copa do Mundo e foi o melhor jogo que eu já vi na minha vida.
Então também eu achei que a Copa ia acabar pra mim a partir do momento que o Brasil fosse eliminado. E não acabou, a Copa foi... a semifinal eu tava cagando, mas assim, ontem foi um jogo absurdo. Foi a história do futebol sendo feita. Eu fiquei muito feliz de ver, assim, de estar presente nisso. Tá presente, né? Presente na televisão, mas assim, de acompanhar isso acontecendo. Mais um gole de água. E então é isso, assim, a Copa do Mundo foi um período muito especial pra mim, porque eu tenho muito a intenção de trabalhar numa Copa do Mundo, eventualmente, na minha vida. Talvez como jornalista, talvez como comunicador, sem ser jornalista exatamente, ou em outra área, assim, mas eu tenho muita vontade, assim. Eu já falei aqui no episódio com meus amigos que eu tenho meio que objetivo, ou sonho, ou, enfim, meta de, em 2026, estar trabalhando na Copa do Mundo. Eu acho que seria ainda muito foda, assim. E eu espero que isso funcione, que dê certo. Se não funcionar, não funcionou também, mas é bom eu colocar algumas metas pra mim, nem que sejam metas a longo prazo, pra eu ver os caminhos que eu tenho que procurar pra alcançar isso, sabe? Então eu tenho muita vontade, sim, de uma Copa do Mundo estar lá como jornalista. Inclusive, eu pensei nisso no momento que o Brasil foi eliminado, que eu falei assim, como que alguém que tá trabalhando com isso e gosta disso continua trabalhando agora, sabe? É impossível, eu tava, tipo, chorando, não tava chorando, mas eu tava, assim, deprê no meu sofá. E eu falei, nossa, ainda bem que eu não trabalho com isso, porque eu não preciso fazer nada agora sobre isso. Terminando os convidados, Pedro Hauck e André Fuon. Pedro Hauck, assim, foram dois convidados que até mudaram uma chavinha na minha cabeça de temas pra trazer aqui. Eles foram os primeiros que falaram sobre viagem, sobre expedições, né, aventura. O Pedro Hauck é montanhista profissional há já, sei lá, algumas décadas. E ele é um dos maiores montanhistas do Brasil. E o André Fuon, que tem o Dedé Trips, ele também é montanhista, mas ele faz mais trilhas, assim. Ele viaja pra cacete em lugares inacreditáveis, assim. E os dois episódios foram absurdos. Eu considero os dois episódios um dos dois melhores episódios que eu já gravei aqui. E não necessariamente porque, sei lá, eu entrevistei bem ou porque eu tava me sentindo confortável, mas porque os dois têm histórias incríveis, assim, sabe? E eu acho que, no fundo, as entrevistas, uma história boa contada numa entrevista, ela faz o programa, sabe? E os dois, era história incrível atrás de história incrível, histórias do que eles viveram mesmo, e assim, os dois são muito loucos, assim, o André Fuon é maluco da cabeça, tá agora em Israel, agora fazendo uma trilha inacreditável também, e ele tava contando que ele passou por a maior trilha do mundo, eu acho, sei lá, a Pacific Crest Trail, que ele fez, sei lá, uma grande parte da trilha com o dedo congelado e necrosado, sabe, quase necrosado, enfim. São caras que têm uma cabeça muito diferente da minha, assim, nesse sentido, mas, assim, que contam histórias inacreditáveis. Queria até agradecer, de verdade, assim, o Pedro Hauck, porque muito provavelmente ele não tá escutando isso aqui, mas agradecer para o universo, pro Pedro Hauck, porque ele ele veio aqui, ele não é daqui, ele é de Curitiba, mas ele tava voltando de viagem, então ele passou em São Paulo e veio aqui em São Paulo. E ele me ajudou muito a divulgar o episódio, foi o episódio mais visto dos últimos postados, assim. Me ajudou, me mandava mensagem, falava assim, faz isso, isso e isso. Enfim, um cara super solícito, assim. Ele queria me ajudar mesmo, sabe? Ele não queria se divulgar ou nada, ele queria me ajudar. Ele trouxe um monte de seguidores dele pra mim. Acho que foi o cara que mais trouxe, assim, seguidor. E queria agradecer ele, porque assim, ele não precisava fazer isso, ele não precisava nem ter vindo aqui, ele veio e ele foi super solícito comigo, ele me ajudou a divulgar, ele falou assim, vamos bater a meta de não sei quantas visualizações, vamos bater a meta de inscrito e tal, ele assim, mais do que eu até, ele fazia esse esforço, então assim, ele era muito, muito fofo, e obrigado, Pedro, você é muito foda, muito boa sorte nas suas montanhas, assim, eu fiquei com vontade de fazer montanhismo com você, não sei se vai acontecer, porque, enfim, é osso, né, mas eu fiquei com vontade. Que mais? O que foi bom? Foi bom que eu me senti confortável fazendo isso aqui. Podia ser que eu fosse entrevistar as pessoas e me sentisse zero confortável. Mas não, eu me senti confortável. Eu me sinto muito realizado quando termino o episódio. É realmente muito bom pra mim ver que eu acho que eu tô no caminho certo, sabe? Eu fiz uma opção há um tempo atrás de que eu queria tentar, né, um caminho. E esse caminho que eu tô tentando me parece que tá me trazendo muita felicidade, assim. Não tá me trazendo muito dinheiro, não tá me trazendo muita... dinheiro mesmo. Mas tá me trazendo felicidade. Tô feliz, tô realizado. Tenho muita vontade de que isso cresça. Tenho muita vontade de que isso seja também uma porta de entrada pra esse mundo, né? Eu penso muito em ter todos os meus episódios como um currículo mesmo, pra se alguém um dia se interessar em mim, quiser me contratar pra algo nesse campo, possa ver meu currículo, porque eu não estudei isso, né? Eu estudo Direito. Tô, inclusive, me formando agora em Direito. Era pra eu já estar me formado praticamente. Mas, enfim, eu tô com a cabeça meio esquisita
Não sei porque eu não consegui fazer meu TCC, assim, não consegui me focar pra fazer meu TCC. Tive que adiei tipo um mês, assim, na teoria eu vou ter que entregar agora em janeiro, até pra conseguir me formar junto com a minha turma. Mas assim, acho que Copa do Mundo também me influenciou um pouco, e acho que até por eu estar nessa, sei lá, sabe que eu meio confuso? Sim, tô meio confuso do que eu quero fazer no que vem. Tô meio confuso de como eu vou lidar com o podcast, e aí minha faculdade ficou um pouquinho de lado e eu acabei não focando nisso, mas assim, vou fazer um TCC e vou me formar no final do ano agora. A gente tá em 2022, né? 2023, janeiro, assim, é pra eu estar formado já, fevereiro, se eu adiar mais um pouco, março. Mas enfim, é pra eu me formar logo. E aí eu vou me formar, e aí eu não sei o que eu vou fazer muito bem com a minha vida, assim, porque o podcast não é sustentável, né? No sentido de grana mesmo, assim. Eu gasto muito dinheiro pra fazer, não tenho retorno, e por isso eu tenho duas opções. A primeira é transformar isso aqui num estúdio e fazer o Backstage Productions e produzir podcasts pras pessoas pra ganhar dinheiro com isso. E a segunda opção aliás, tem 3 opções. A segunda opção é eu ganhar patrocinadores e eles me sustentarem aqui. E a terceira opção é eu trabalhar com algo à parte e sustentar o podcast com o meu trabalho. Porque ao longo do ano não vai dar pra ser sustentável um episódio por semana com o dinheiro que eu tenho. Dá também pra fazer, tipo, vaquinha online para pessoas que me apoiam me contribuírem, mas por enquanto não vou fazer isso, vou fazer, acho que os outros 3 métodos, um dos 3. Ou alguns juntos, né? Primeiro, patrocinadores. Recado pra quem me escuta. Se você conhece alguém que tem uma empresa que acha que pode ser divulgado aqui, eu vou falar meus números pros patrocinadores. Em 2022 tivemos 20.5 mil visualizações no YouTube. Pô, 20.5 mil pessoas com uma média de, tipo, mais ou menos 10 minutos por visualização. É uma galera. Com 3.2 mil horas vistas no canal. Esses números, o YouTube não é precisaço, porque, enfim, mas assim, 3.2 horas vistas no canal. Aliás, 3.2 mil horas vistas, tá? Então, muito louco pensar que pessoas ao redor do mundo pararam por 3.2 mil horas, 3 mil horas e 200... 3.2 mil horas, não sei quanto que é isso. Pra me ver, porra. Pra me ver não, né? Pra ver eu e as pessoas que estão aqui. Corto porra, porque senão o YouTube vai me tirar a monetização. Que eu já não tenho. E aí, no Spotify, 1.693 visualizações, média de 75 visualizações por episódio. Porra, é gente, velho. De novo, falei palavrão, tira a monetização. 443 inscritos no YouTube, 1.131 seguidores no Instagram. Dá pra ser mais, porra. Ó, o YouTube, 443 inscritos. Se eu tenho 1.131 seguidores no Instagram, se a gente pensa que alguns deles não me conhecem direito e tal, pô, 900 inscritos eu consigo no YouTube. Inclusive, eu fiz uma meta nesse ano de ter 1.000 inscritos até o final do ano pra o episódio com a Célia Horta sair como especial de final do ano. Sabe o que aconteceu? Eu consegui mais 100 inscritos a partir dessa meta. Sabe o que vai acontecer? Episódio de final do ano não tem nem Célia Horta, não tem ninguém. Sou eu. Então, assim, pra vocês verem a merda que vocês fizeram de não se inscrever no meu canal, vocês colocaram um episódio só comigo falando e podia ser um episódio falando sobre amor, sobre traição, sobre tudo, e vocês não fizeram isso. Então, aí bronca nos meus seguidores. Vocês não fizeram isso. Mas é isso, o caminho profissional, beleza. Eu achei legal também que eu consegui fazer um episódio por semana, apesar de que por 2 semanas eu não fiz episódio, né? Isso não é pra acontecer. Ano que vem, eu tava até falando com a Julia aqui, o plano é ter 2 episódios gravados e a partir desses 2 episódios, gravar mais um e postar o primeiro, entendeu? Então sempre ter 2 episódios na manga pra se acontecer alguma coisa, eu conseguir me planejar. É pra eu ter episódio todas as semanas, tá? Vou pegar férias agora, nesse final de ano, até porque ninguém tá interessado em ouvir um podcast de entrevistas no dia do Natal ou no Réveillon. Então vou pegar umas férias, acho que meio de janeiro eu devo estar começando a postar, tá bom? Outra coisa, o que foi ruim no podcast? Tiveram coisas ruins também. O que foi ruim? Primeiro, assim, ruim é forte, mas assim, é um objetivo pro ano que vem. Eu acho que eu preciso exprimir um pouco mais a minha identidade aqui. Em que sentido? Quando eu escuto entrevistas e podcasts, muitas vezes eu não escuto só pelo entrevistado, mas eu escuto porque eu quero ver como que o entrevistador vai reagir ao entrevistado, sabe? E para isso acontecer, o entrevistador precisa ter uma identidade muito marcante, assim, muito própria, que eu, como espectador, eu já meio que sei o que ele é e tenho interesse em ver como que ele vai reagir ao entrevistado que vai estar aqui, sabe? E eu quero que vocês, como ouvintes, tenham isso de mim. Eu não quero que eu seja só como se fosse um robô que faz perguntas, sabe? Mesmo que as perguntas sejam legais e tal,
muitas perguntas são meio óbvias, assim, sabe? Como você começou, como tá se sentindo, o que você pensa pro seu futuro. Enfim, perguntas... não é isso genial do negócio, sabe? Não é aí que eu acho que o entrevistador vira genial. Óbvio, tem perguntas absurdas e tal, que algumas pessoas fazem, não eu. Mas, assim, eu acho que o legal é a personalidade da pessoa em contato com o entrevistado. E eu acho que eu preciso exprimir um pouquinho mais isso, sabe? Eu acho que eu preciso tentar ter uma conversa mais natural e conseguir colocar um pouco mais do que eu tô sentindo ao longo da entrevista. Contar um pouquinho de histórias que eu já passei, sabe? Até pra criar uma identificação com o entrevistado e com o público também. Inclusive, isso aqui que eu tô fazendo, esse episódio, é um jeito disso, sabe? É uma maneira minha de tentar criar um vínculo com quem me escuta, assim. Eu sei que muita gente que me escuta já me conhece, mas tem uma galera que me escuta que não me conhece, assim. Eu tava até vendo nas estatísticas ali de não inscritos que me escutam, mas, tipo, 89% dos meus ouvintes são não inscritos. Então, acho que muita gente que já escutou ou que escuta eventualmente não me conhece. Então, é legal eu começar a criar um vínculo com essas pessoas. Então, eu queria trazer minha identidade, trazer um pouco mais de quem eu sou pro podcast, até porque ele chama Backstage, né? Aqui, Backstage. Meu nome tá no podcast, meu rosto tá no podcast. Então, eu acho que faz sentido que a minha identidade também esteja aqui. Outra coisa, eu acho que eu lidei relativamente mal com as minhas redes sociais, assim. Relativamente mal por quê? Consegui ter conteúdo, mas assim, precisa ter muito conteúdo, precisa ter conteúdo todo dia, tem que ter corte todo dia, tem que ter... Mas é muito difícil fazer, é muito difícil pegar um episódio e falar, eu quero esse corte. O Igor sabe, eu mando pra ele coisa de edição, às vezes eu mando um corte por vídeo, às vezes eu mando um monte e não posto, porque depois eu não gosto do trecho que eu peguei. É difícil, assim, é um trabalho que eu achei que ia ser mais fácil, não é tão fácil. Cada post demora, cada post tem que fazer as artes do post, cada post tem que fazer a descrição e tal, no Instagram, no YouTube, no TikTok, enfim. Eu não consegui fazer tantos posts pra divulgar mais. Tá aí mais uma sugestão que me deram recentemente pra fazer mais cortes e tal. Também acho, mas é difícil, assim, não é tão óbvio. E eu acho que eu preciso melhorar isso pro ano que vem, até pra eu conseguir ter mais visualização. No Instagram funciona muito bem os cortes. Às vezes até eu impulsiono eles ali, com pouco dinheiro eles impulsionam bastante, assim, então funciona bem. E eu acho que é um objetivo pra mim pro ano que vem. Aí planos pro ano que vem, né? Já falei do Backstage Productions, de talvez arranjar um emprego nessa área. O que eu quero com um emprego nessa área? Eu quero, assim, conhecer o meio, assim, sabe? Eu quero conhecer como que funciona, quero conhecer pessoas. Eu acho que muito importante pra isso aqui que eu tô fazendo é ter contatos com pessoas que já estão num grau maior, assim. Eu quero aprender, porque, querendo ou não, eu faço isso aqui sozinho e eu faço tudo da minha cabeça, assim. Eu fiz lá, eu dou uma estudada por conta própria, mas é muito diferente quando tem alguém muito foda no ramo fazendo e te explicando, isso aqui tá uma merda, não faz isso aqui tá bom, faz isso. Eu quero ter isso, sabe? Eu quero ter um chefe que vire e olhe pra mim e fala assim, esse caminho que você tá tendo não tá legal e tal. Nem que eu trabalhe, sei lá, na produção de alguma coisa, não precisa, óbvio que eu não vou ter um emprego, que alguém vai me contratar pra fazer isso aqui que eu faço. Isso aqui é meu negócio, mas assim, ter um emprego paralelo que me coloque nesse mundo e que me faça ter contatos e que me aproxime das pessoas, assim, sabe? Me aproxime de pessoas que eu admiro e que eu quero estar perto pra aprender. Eu vi esses dias não, faz já mais de ano, mais um post do Fábio Porchat com a equipe dele do Papo de Segunda. Inclusive, o Fábio Porchat é um dos caras que eu mais me inspiro, assim, que eu mais quero fazer algo parecido com ele, assim. E ele fez um post que era com as pessoas que trabalham com ele no Papo de Segunda e ele fala assim, trabalhe sempre com pessoas que você considera melhores do que você. Porque se você trabalha com pessoas que você considera piores do que você ainda aprende pouco. Você não precisa ser o melhor. Você tem que ser, talvez, o pior ali, pra ir vendo e aprendendo e ganhando conteúdo, assim, ganhando bagagem. E eu acho que, assim, o Fábio Porchat foi meio falso humilde nisso, porque ele é absurdo no que ele faz. Mas eu, com 23 anos, preciso de gente muito boa e muito melhor do que eu me explicando como fazer. Inclusive, falando sobre isso, eu vou até fazer um agradecimento especial aqui a um amigo meu, André Heller. O André é bem mais velho que eu, com todo respeito, André, mas é bem mais velho. Ele se formou em jornalismo, já se formou em jornalismo, aí saiu, depois de se formar, ele foi estudar direito, estudou direito na minha faculdade, e ele se formou já, então assim, ele é mais velho, assim, ele é 2 faculdades mais velho do que eu. Mas a gente se conheceu na faculdade, e 2 faculdades não, André, você é um pouquinho mais velho só, sei lá. Tem uns 5, sei lá, André, enfim, Heller. O negócio ele me ajudou muito, tá? Ele me ajudou muito. Quando eu tava começando a fazer isso, eu já tinha falado pra ele sobre podcast. E eu troquei uma ideia com ele sobre profissão, emprego. Ele me deu uns alertas sobre como é difícil a profissão de jornalista.
Inclusive por isso que ele foi estudar Direito. E ele me deu uns toques antes de eu começar, porque ele viu, eu postei, né, o estúdio e tal, como tá tudo aqui bonitinho, tem aqui minhas plantas, tem tudo aqui, meus equipamentos. E aí ele falou assim, eu não tinha noção que você tinha investido isso, essa quantidade de recursos e tal, e de tempo pra fazer o podcast. E aí, como que estão os seus roteiros? Aí eu falei, não fiz roteiro ainda, sei lá, minha primeira entrevistada ia ser daqui uma semana. Aí eu falei, não fiz roteiro ainda, André. Ele assim, como assim não fez? Eu falei, não fiz, eu tô pensando, sei lá, vou fazer meio um dia antes, eu faço e vai dar certo. E ele meio que me deu uma bronquinha, assim, falou assim, não é assim, sabe? Eu acho que você tinha que estar se preparando mais, eu acho que, enfim, não é assim, não é uma câmera boa, um microfone bom e um estúdio bom que vai fazer seu podcast ser bom. O que vai fazer seu podcast ser bom é você ser bom e você entrevistar bem as pessoas, você chamar entrevistados bons e você se preparar pra isso. Então, isso, assim, virou uma chavinha de que, assim, eu já sabia disso, mas, sabe, é muito bom quando alguém que sabe mais do que eu dá esse toque, assim, até pra eu, assim, dar uns passos pra trás e falar, não, peraí, eu preciso me dedicar mais ao jeito que eu vou fazer isso aqui, sabe? E assim, ele inclusive fez um elogio pra mim. No episódio do João Simões, ele falou que me achou muito bom falando, e assim, eu fiquei extremamente feliz com isso, porque ele é um cara que eu admiro muito, e eu acho que ele é uma dessas pessoas que eu falei que são melhores do que eu e eu quero me inspirar nela, sabe? Estar perto de pessoas melhores. Ele é uma dessas pessoas, assim. E é uma pessoa que entende muito da área de jornalismo e tal. Então, um elogio dele vale muito, assim, sabe? Até a crítica dele também vale muito pra eu ir aprendendo. Então, assim, valeu, Heller. Você é muito foda e muito obrigado pelos conselhos. Então, pro ano que vem já tem algumas gravações meio encaminhadas, assim. A Célia Horta vai ser gravada já essa semana, mas vai ao ar ano que vem, vai ser o primeiro episódio do ano que vem. E eu já consegui duas pessoas pra entrevistar. Um cara que fez uma viagem de bicicleta atravessando a América Latina inteira. Vou falar, né, o nome. Não vou falar, porque vai que não dá certo depois da entrevista, mas, e aí, enfim. Mas depois vocês vão saber. É um cara que atravessou a América Latina inteira. Eu tinha mandado mensagem pra ele no Instagram, ele não me respondeu. Eu encontrei ele aqui, andando na rua, no Beco do Batman, eu tava andando, ele tava com o livro dele. Aí eu olhei assim, tinha várias fotos, eu falei, já vi essa foto. Aí eu li, Fé Latina. Aí eu virei pro cara e falei assim, te mandei uma mensagem ontem no Instagram. Aí ele, aonde? Aí eu falei, no Instagram. Eu falei o nome, né? Bom, é isso. Fé Latina. E aí ele falou, aí eu mostrei ali pra ele. Aí ele, eu não uso mais esse, eu tô no pessoal. Enfim, comecei a conversar com o cara. Foi ontem, sei lá, anteontem. Aí a gente combinou dele vir aqui, então a gente já meio que marcou um episódio. É o Beto, do Fé Latina. Já falei, foda-se. E outro, agora não vou falar o nome, é um cara que vai trazer um tema que eu não sei nada, mas que é um tema muito legal e que vai ser bom pra eu aprender. É bem desafiador pra mim essa entrevista, porque realmente não sei nada, que é urbanismo e arquitetura em São Paulo. Ele faz vídeos e tem um Instagram sobre isso, um cara bem foda mesmo nesse campo, assim. E ele também foi muito legal comigo. Pô, tem gente que é muito legal no mundo, esse cara também foi muito legal comigo. Topou, eu mandei mensagem pra ele tem um Instagram bombadinho até. Ele respondeu, pô, muito obrigado por chamar e tal. Eu falei, que isso, cara, obrigado você por ter vindo. E a gente vai gravar ano que vem, não tá certinha a data ainda, mas essas já são as 3 primeiras entrevistas do ano que vem. E então tá um pouco encaminhado já, assim. E é isso, o plano pro ano que vem é ter um episódio por semana com pessoas fodas e com temas mais diversos ainda. Quero conhecer gente de todo tipo, eu quero falar com gente de todo tipo pra ter justamente essa bagagem, assim, de conseguir falar com muitas pessoas e ter essa experiência pra mim, sabe? Bom, chegando aqui pro final, porque já são 35 minutos que eu tô falando sozinho, que não é uma matraca aqui. Eu queria só... O que eu escrevi aqui? Tá bom, é isso. Vida pessoal é isso. Eu tenho um pouco, assim, eu gosto de falar, assim, eu gosto de me expor. Inclusive, pros meus amigos, eu sempre me exponho bastante, assim, eu não tenho muito, sei lá, restrição de falar. Inclusive a Julie, sabe? Às vezes a gente tá aqui, eu começo a falar da minha vida, das minhas coisas. E aí, é isso, eu falo, assim, mas quando é com câmera e gravado, eu sempre tenho medo de falar e me arrepender depois. Mas, assim, foi um ano muito bom. Na minha vida, eu tava repensando isso, como que rolou, assim, foi um ano muito bom em vários aspectos. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito esse ano, e que eu tava chegando nessa conclusão com a minha terapeuta da semana passada, foi que finalmente eu consegui entender que são várias áreas da vida que importam, sabe? Já tive momentos na minha vida que eu achava que, a pessoa que eu gosto, que eu tô me relacionando, é a parte mais importante da minha vida, foda-se o resto. Aí já tive momentos que eu achava que isso aqui não importava nada, que o mais importante era o que eu vou fazer no meu trabalho. Aí já teve momentos que eu achava, não, amizade é o que é. Não, meus amigos, meus amigos é tudo que existe no mundo, foda-se o resto.
E hoje, assim, eu tô com uma noção um pouco maior que o mais importante, na real, não é ter um campo muito consolidado, mas é ter vários campos em consolidação, sabe? Até porque isso eu percebi esse ano. Eu ramifiquei muito as coisas que eu gosto, sabe? Pela primeira vez eu tô fazendo algo profissional que eu gosto. E isso foi muito satisfatório pra mim. Eu não sabia que era possível fazer isso, sabe? Não sabia que era possível ficar em êxtase com algo profissional, com meu trabalho, sabe? E isso aconteceu esse ano com o podcast. Ao mesmo tempo, tô com amigos muito bons e, assim, várias áreas da minha vida estão meio que funcionando. E eu tava conversando com a minha terapeuta que semana passada uma dessas áreas não funcionou. E isso não me abalou, sabe, assim? Por quê? Porque essas outras coisas, tá tão ramificado o negócio, tão ramificado o negócio, que, assim, se um acaba, tem outros aqui, ó, entendeu? Sustentando. E é esse o negócio. É isso que tá aqui na minha cabeça agora. Não precisa ter uma perfeita. Pode estar tudo meio cagado, mas tem que estar consolidado. E aí, quando um fode tudo, você tem ainda os outros pra se sustentar, entendeu? Então é trabalho, família, estudo, amigos, namoros, sabe assim? Tem que estar tudo caminhando certo. Pra que quando um não tiver bom, os outros consigam sustentar. E é isso que eu acho que aconteceu comigo esse ano. Eu consegui desenvolver muitos campos que funcionaram. E em alguns momentos desse ano, vários individualmente caíram. E eu fiquei mal, mas esses outros me levantaram, sabe? Então, cara, eu tô nessa agora. Tô meio tentando diversificar a importância que eu dou pra cada coisa, pra cada aspecto da minha vida. Porque cada vez eu tenho percebido que todos são importantes, sabe? Então, é isso. Mostrar presentes. Vou mostrar meus presentes. Ó, isso aqui são os presentes que eu ganhei de amigos meus. Isso aqui foi a Catarina que me deu. Minha amigaça, parceiraça de vida, assim. Ela me deu também isso. Que são os broches do Backstage e as canetas do Backstage Podcast. Foi o meu presente de aniversário. Isso daqui foi... o Paulo que me deu. Também parceiraço de vida absurdo, assim, Paulo Fernandes. Ele que pintou, ele faz esses extensos, assim, ele pintou, me deu, isso aqui virou peça fundamental do meu podcast. Ganhei isso aqui também, da Bárbara, que também é um puta quadro foda. Que mais? Acho que de presente é isso. Mas é isso, ó, vocês estão vendo a primeira vez vendo meus quadros. Esse aqui é o quadro do Pedro Lins, ele pinta e desenha. Não vou levantar que vai pegar a câmera. Pedro Lins, achem ele no Instagram, ele pinta muito bem. J. Borges, gravuras do J. Borges de Recife. Tá me vendo? Não tá me vendo? Tá me vendo? A Tereza, arquiteta e mãe da minha cunhada e minha amiga, ela que indicou, tem 2 J. Borges aqui, foi presente dela, inclusive. Estava esquecendo mais um presente da Tereza. Isso aqui minha mãe comprou pra mim quando ela foi viajar, isso aqui acho que foi no Museu do Prado de Madrid, que é uma parte da Guernica do Picasso. E isso aqui é o dia que eu nasci, é o jornal do dia que eu nasci. Desemprego faz FHC bater seu recorde de reprovação. 19 de setembro de 1999, Marcelo estava nascendo e o FHC batia um recorde de reprovação. Tem ali um jornal, não vai dar pra pegar, mas tem um jornal muito foda do dia que eu assisti um dos jogos mais fodas ao vivo da minha vida, que o Messi fez um gol absurdo. Que mais? Venham aqui, ó, os câmeras, não sei quem vai querer vir. Vem, Julie. A Julie vai querer vir. Vem, Julie, vem aqui. Julie gravou não sei quantos episódios comigo. Foram, sei lá, 11, 12, sei lá. Gravou um monte de episódio comigo. Desde o primeiro tá aqui comigo. Então, muito obrigada, Julie. Tamo aí, finalizando o ano, desejando feliz ano novo pra vocês, pra Julie, pro Igor, pro Pedro também, que gravou comigo. Com... quem mais? Com... Clara Dias também, que gravou comigo. Pedro Góes, que gravou comigo. Na gravação, assim, né? Que me filmaram. Queria agradecer muito todo mundo que me ajuda, que me apoia. Principalmente 2 pessoas, que é meu pai e minha mãe. Eles toparam entrar nessa comigo de, tipo... É isso, você não sabe o que você quer da vida? Vai fazendo seu podcast aí, que tá tudo certo, que você vai achar um caminho, sabe? E eles estão muito nessa de, assim, eu quero que você seja feliz, eu quero que você se dê bem, como felicidade mesmo, sabe? Porque não importa muito o que vai dar agora profissionalmente, mas vai indo que é possível que dê certo. E eu tô com isso na cabeça, então, assim, foi muito importante ter eles me apoiando nisso. Eu não falo tanto, assim, porque eu tenho vergonha de falar pra eles diretamente, mas com as câmeras é mais fácil de falar.
Então, muito obrigado, Milton Beck, doutora Cleonir de Moraes Luibeck. Amandinha, minha companheira de estúdio aqui, ela trabalha aqui, é minha irmã, Amanda Luibeck, trabalha aqui e eu sempre peço pra ela ir embora porque eu tenho que gravar e as nossas portas não tem uma acústica muito boa. Muito obrigado também, você é especial na minha vida. E todos os meus amigos, Cata, Paulo... não vou falar, né? Se eu for falar, fudeu aqui. Mas enfim, todos os meus amigos, muito obrigado. E é isso, gente. Meu roteiro já foi tudo aqui. Feliz Ano Novo, Feliz Natal pra todo mundo, pra quem é de Natal, pra quem é do Hanukkah, Feliz Hanukkah, Feliz Ano Novo, pra quem é de não sei mais o que, Feliz não sei mais o que. Muitos beijos, Backstage ano que vem mais forte do que nunca. Quem quiser me pagar pra fazer isso aqui, me pague pra fazer isso aqui, porque tem muitas visualizações, como vocês viram. E é isso, muitos beijos, Feliz Ano Novo, Feliz Natal, adeus!